Agora, eu vou para a terceira questão, é uma questão da apostila 1. Apostila 1 do pré-vestibular, módulo 3, questão 24. E também a apostila 2 do terceiro, módulo 3, questão 24. É uma questão da FAMERP de 2023. Vem dar uma olhada no que abordou essa questão. A pólvora negra é um explosivo bastante comum e antigo, formado por uma mistura sólida de nitrato de potássio, KNO3, carbono e enxofre. Vou grifar isso aqui, ó. É uma mistura sólida. Não esquece disso, isso importa. Os componentes de uma amostra de pólvora negra foram isolados a partir do procedimento esquematizado a seguir. Então, está aqui a pólvora negra. Vou anotar as substâncias aqui, ó. Tem KNO3, que é um sal, tem carvão e tem ainda enxofre. E uma série de coisas foram feitas que estão descritas aqui, mas antes de ler o que foi feito aqui, eu vou ler aqui em cima o outro pedaço da pergunta. O quadro apresenta a solubilidade dos componentes da pólvora negra em água e em disulfeto de carbono, CS2. E aí tem esse quadro que a gente vai analisar. E a pergunta: no processo de separação apresentado, os sólidos D, F e H são respectivamente. Então, eu vou ter que analisar esse gráfico todinho, olhar para essa tabela e ver quem é o sólido D, o F e o H nessa ordem, porque ele disse respectivamente. Então, vamos começar aqui, ó, pólvora negra. Adicionou a água em excesso. Quem for solúvel vai dissolver. Vamos ver quem é solúvel em água. Então, você vai olhar só essa coluna. Só é solúvel esse aqui, ó, o KNO3. Os outros dois são insolúveis. E aí vai filtrar. Então, aqui o que você tem que lembrar? O que o filtro prende? Lembra que a gente falou na aula? No filtro fica preso o sólido não dissolvido. E esse sólido, então, aqui é feito de quem não dissolveu. Quem não dissolveu ficou insolúvel. Então, para cá veio carbono e enxofre. O KNO3, lembra que a gente marcou que ele é solúvel? Olha aqui no slide. Se o KNO3 é solúvel, ele passou pelo filtro, então ele veio para cá, junto com a água que foi adicionada. Então, além do KNO3, tem a água que se adicionou. Está escrito aqui, ó. Então, tem água e o nitrato de potássio. Aí vamos olhar o que aconteceu na evaporação. Quem evapora, o sal ou a água? Você tem que lembrar. Quem é mais fácil para evaporar? A água. Então, esse vapor C é a água e esse sólido D é o KNO3. Então, a gente já resolveu um pedaço da questão. Olha, sólido D é o KNO3, o que nos deixa só duas opções de alternativa. Então, vamos voltar aqui para o sólido B, que ou é carvão ou é enxofre. O texto está dizendo, o gráfico diz que nós adicionamos o disulfeto de carbono, está aqui, líquido em excesso. Vai agitar e vai filtrar. Vamos olhar para esse componente da mistura, vou trocar de cor para ficar mais bonito. Tá aqui, ó. Vamos ver quem é solúvel nele. Ó, na coluna dele, só é solúvel o enxofre. Então, o enxofre dissolve, o outro não. Se o outro não dissolve, ele fica sólido. Então, esse sólido F é o carvão. O sólido S veio para cá. Veio o sulfeto, disulfeto de carbono e ainda o enxofre. Aí fez a destilação. Lembra o que é a destilação? Você separa componentes pela diferença na temperatura de ebulição. Um deles ficou líquido, que deve ser esse disulfeto, e o outro permaneceu sólido, porque ele era sólido, é o enxofre. Então, é o sólido H. Então, vamos responder. Ó. Primeiro perguntou quem é o sólido F. O F é o C sozinho, tá aqui. Cancelei aqui. E o H é o enxofre, tá aqui o gabarito, então, alternativa correta, letra B. Essa era uma questão que você tinha que analisar o diagrama, analisar a tabela, lembrar de separação de misturas. Tinha muita coisa para fazer, uma questão comprida, por isso que eu tive que dividir o slide, mas uma questão muito boa para você revisar separação de misturas.